Boa noite, meu nome é Rafael, eu sou professor de inglês há 15 anos e nesta aula você vai aprender sobre o Present Perfect. Se você é do tipo de pessoa que fala frases do tipo eu dou aula, trabalho há 15 anos e você fala I work for 15 years, I give English classes for 15 years, esse vídeo é para você. Vamos falar sobre o Present Perfect, para que nós vamos usar em menos de 10 minutos. Vamos falar sobre experiences de forma natural, vamos falar sobre experiências de vida, vamos falar sobre for, vamos falar sobre ever. O que nós temos aqui? O que é esse present perfect, pessoal? Okay? O present perfect serve para falar sobre experiências em inglês de forma natural. Então, por exemplo, eu tenho I have visited London. She has studied English for 3 years. We have never tried sushi. Então, vamos traduzir estas frases. I have visited London significa que eu visitei Londres, ok? Isso que significa I have visited London. She has studied English for 3 years significa que ela estuda inglês há 3 anos. Ela ainda estuda inglês. We have never tried sushi significa nós nunca experimentamos sushi. Então, estamos falando sobre experiências de vida de forma natural, aonde não estamos focando somente no passado, mas o que significa até o momento presente. Isso é o que significa o present perfect. Muitos brasileiros têm dúvidas de como usar. Então, nós temos a estrutura aqui. Como é que funciona essa estrutura? Você usa have or has. Tentem não ficar traduzindo tanto para não deixar mais confuso ou confusa a mente de vocês, para deixar a mente de vocês confusa. Então, I have worked, eu trabalhei. You have studied, você estudou. He has traveled, ele viajou. She has lived, ela viveu. Temos a pessoa I, you, he, she, it, we, they. Temos have and has e o past participle. Esse é o verbo que fica na terceira parte daquela tabela, uma tabela bem famosa, que tem nos livros de inglês. Todos os livros de inglês praticamente têm essa tabela. Vamos falar com o past participle de maneira bem simples. São verbos que nós vamos usar em tempos verbais mais avançados. Temos um verbo no presente, por exemplo, work, o verbo no passado, worked, e o verbo do past participle, que vamos usar para tempos verbais mais avançados, como, por exemplo, o future perfect, o present perfect, a voz passiva, modais no passado. Nenhum desses assuntos vão ser abordados aqui, mas é para você ter uma ideia do que nós estamos falando. Então, essa é a fórmula. Quando vamos usar, novamente, experiências de vida? I have been to Italy. She has traveled to Japan. We have tried Mexican food. Então, I have been to Italy é uma experiência de vida na qual eu não quero falar quando aconteceu, porque não acho relevante para o momento presente. I have been to Italy. Quando eu estive na Itália, não importa. She has traveled to Japan, a mesma coisa, ela viajou para o Japão. Ela não quer falar exatamente quando foi, porque não é relevante saber quando isso aconteceu. And we have tried Mexican food, a mesma coisa. Uma ação do passado que está conectada ao presente. Vamos sempre lembrar que o present perfect, ok? Nada mais é do que algo perfeito, que tem duas partes, o passado e o presente. Então nós vamos unir o passado e o presente, o perfect. Vamos lá. Então, experiências de vida. Uma coisa muito importante é tentar usar a contraction, tentar usar uma contração para que fique mais natural. I have been to Italy vai ficar I've been to Italy. She has traveled to Japan vai ficar she's traveled to Japan. We have tried Mexican food vai ficar we've tried Mexican food. Temos este significado de já e nunca. Então, ever, já e nunca, never. Uma pergunta aqui para vocês. Have you ever traveled abroad? Você já viajou para um outro país? Você já viajou para o exterior? Have you ever traveled abroad? A resposta pode ser yes, I have. Sim, eu já. Ou no, I haven't.
Então, eu posso também responder I have never eaten octopus. Ok? Então, eu nunca comi polvo. Right? Lembrando que você pode usar a contração. I've never eaten octopus. E a última frase. She has never driven a motorcycle. Então, ela nunca dirigiu uma motocicleta, nunca pilotou uma moto, nunca andou de moto. Okay? Então, é muito importante entendermos esta diferença. Ações que continuam, novamente, o present perfect é uma conexão entre o passado e o presente. Então, nós estamos falando sobre ações que continuam, certo? Ações que começaram no passado. Sorry. Vamos lá. I have studied English for 5 years. I have studied English since 2020. Então, for é para duração. Estamos focando no tempo de duração. For 2 years, por 2 anos. For 6 months, por 6 months, por 6 meses. E since é o ponto inicial, onde começou exatamente. So, since Monday, desde segunda-feira, since 2020. Então lembre-se que também vamos usar para ações que continuam. Simple past versus present perfect. Ok? Então como é que vamos saber a diferença? O simple past, ok, nós vamos falar sobre algo que aconteceu no passado em um momento específico. Por exemplo, I visited London in 2022. A data importa. Então, o simple past, nós vamos falar sobre algo que aconteceu no passado em um momento específico, ok? Ou em um momento no passado onde não tem nenhuma influência com o presente. Às vezes você não precisa colocar a data. Se eu falar I visited London, eu só estou falando que eu visitei Londres, não tem nenhuma conexão com o presente. O present perfect, que é a primeira parte aqui, I have visited London, não importa quando. I've visited London. Esses são alguns dos erros comuns. Okay? I have visited London last year. Você não vai colocar I have visited London last year. Você precisa falar I visited London last year, porque você já colocou palavras que definem um tempo específico no passado. Um erro muito comum é esse que está abaixo. I am studying English since 2020. Não é legal esse tipo de erro. Que você vai falar I have studied English since 2020, porque estamos falando sobre um tempo passado até o momento do presente. Aqui temos a prática. Você pode tentar fazer isso e colocar nos comentários. I never associate. Então, o que nós vamos colocar nesse primeiro? Number 2. She, blah, 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 lived here for 10 years. 3. Blah, blah, blah. You ever traveled abroad? Number 4. We, blah, 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 studied English since 2022. Então você pode fazer esses exercícios, deve fazer esses exercícios e colocar as respostas nos comentários. Muito importante isso. Muito importante praticar. Temos uma outra prática aqui. Have you ever traveled abroad? Você já viajou ao exterior? Have you ever met a celebrity? Você já conheceu uma celebridade? How long have you studied English? Por quanto tempo você estuda inglês? Have you done this week? Você fez isso nessa semana? Uma coisa muito interessante, vamos usar o present perfect também para falar sobre períodos nos quais ainda estamos vivendo. Por exemplo, hoje. Estamos vivendo hoje. A semana, estamos durante a semana, o final de semana, ou um período do dia. Okay? Por exemplo, eu estou estudando muito essa semana. I have studied a lot this week. Por quê? Porque a semana ainda não acabou. Então, temos essa conexão entre o passado e o presente. É um prazer estar aqui. Inglês faz parte da minha vida, são 15 anos dando aula. Venha me seguir, venha compartilhar. E aqui nós temos outras práticas para vocês através desses vídeos que nós temos aqui. Então, fique à vontade para fazer as perguntas. Bem-vindo, bem-vinda. Venha me seguir, goste e compartilhe. Aprenda inglês comigo, Rafael. 15 anos de experiência. See you.